On the outside, he's very charismatic, so it seems very loving, and she loves him, and I know that. And I said, this guy is creeping me out. I remember those were my exact words because his temper, you could feel it. We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. We've been lucky so far at all the places we've stayed, but I'd say this is one of the best so far. Quando somos crianças, nos alertam para termos medo de estranhos no escuro. Mas a triste verdade é que temos muito mais chances de sermos machucados por quem está mais próximo de nós. As sombras dos nossos pesadelos podem ser as mesmas pessoas com quem dormimos. Embora a violência de qualquer tipo possa ser inesperada e assustadora, quando vem da pessoa em quem você mais deveria confiar no mundo, ela se torna especialmente insidiosa. Isso foi tragicamente verdade para Gabby Petito, uma jovem de espírito livre que desapareceu durante uma viagem de carro pelo país com seu noivo em julho de 2021 e nunca mais voltou para casa. A filha mais velha de Nicole Schmidt e Joseph Petito, 1999, artística e sonhadora, ela era descrita por aqueles mais próximos como doce, de espírito livre e altruísta. Crescendo em Long Island, na cidade idílica de Blue Point, Nova York, Gabby se formou na Bayport Blue Point High School em 2017. Durante o ensino médio, ela conheceu Brian Laundrie, outro nativo de Long Island, segundo amigos. O casal namorou de forma intermitente durante a adolescência, e embora brigassem, às vezes de forma amarga, nunca foi testemunhada violência física entre eles. Brian, filho único de Roberta e Christopher Laundrie, era calmo, lógico e equilibrado. Após a formatura de Gabby, o casal terminou por um tempo, mas reacendeu o romance em março de 2019. Desta vez, as coisas ficaram sérias desde o início, e Gabby se mudou para a casa da família Laundrie em Northport, Flórida, uma cidade tranquila na costa do Golfo. Alguns meses depois, em julho de 2020, Brian pediu Gabby em casamento, e ela aceitou com entusiasmo, postando uma foto dos dois em seu perfil do Instagram com a legenda: "Você faz a vida parecer irreal e cada dia é um sonho ao seu lado." Brian também parecia apaixonado, dizendo as mesmas palavras: "Meu maior medo é que um dia eu acorde e tudo isso tenha sido apenas um sonho, porque cada segundo parece assim desde que nos encontramos. Até que a morte nos separe ou eu acorde. Estou tão feliz?" A resposta foi sim. Te amo, querida, embora não seja algo abertamente problemático. Aqueles próximos de Gabby, como sua amiga Rose Davis, sentiram que havia algo estranho em Brian e perceberam alguns sinais de alerta. Na verdade, ela presenciou de perto as tendências controladoras de Brian. Numa noite, ele escondeu o registro geral da Gabby para impedir que ela saísse com Rose ao bar. Além disso, ela lembrou de muitas noites em que a Gabby ficou na casa dela só para evitar o Brian, como contou ao The Daily Mail. Ele tem esses problemas de ciúmes e sofre com o que a Gabby chamava de episódios, em que ele ouvia coisas, ouvia vozes e não conseguia dormir. A Rose e a Gabby, como muitas amigas próximas, também compartilhavam sua localização por meio de um aplicativo em seus iPhones. Mas quando o Brian descobriu, ele fez a Gabby apagar, ela explicou. Ele tinha esse jeito de ser um cara doce, legal, carinhoso, mas dava para perceber que ele era meio estranho, meio esquisito. Ele armava nossas redes na praia, mas não ficava com a gente, o que eu achava estranho. O casal sempre teve interesse em viajar, fazendo uma longa viagem de carro para a costa oeste no primeiro ano do relacionamento. No final de 2020, Gabby comprou uma van Ford Transit Connect branca, que poderia servir como camper durante longas viagens de estrada. A aventura seguinte foi marcada para o verão de 2021 e, em junho, o casal partiu da Flórida. Após algumas semanas com a família de Gabby em sua cidade natal, ela e Brian deixaram a costa leste no início de julho, visitando vários pontos turísticos e parques nacionais pelos Estados Unidos da América, mudando de local com frequência. Gabby sempre postava nas redes sociais e mantinha amigos e familiares informados sobre as viagens por mensagens e ligações.
Quando Gabby e Brian chegaram a Utah durante o segundo mês da viagem, as tensões entre os dois chegaram ao limite. Em 12 de agosto de 2021, Gabby e Brian foram parados em Moab após uma denúncia ao 911 de que Brian teria dado um tapa em Gabby antes de saírem de carro. Hi, I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. Florida with a white van, Florida license plate, white van. We drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Testemunhas conseguiram fornecer aos operadores uma descrição da van branca. E o veículo foi localizado pela polícia, dirigindo de forma irregular perto da entrada do Parque Nacional dos Arcos. Assim que o carro foi parado, os policiais se aproximaram e encontraram Gabby chorando, quase em estado de histeria, e Brian muito tranquilo. I have really bad OCD, and I was just cleaning and straightening up the back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I can get really frustrated, not like... She had her cell phone in her hand, that's why I was pushing her away, just because she wanted me, I like the keys so I could walk away. I said, let's just take a breather and let's not go anywhere, let's just calm down for a minute. She was doing her work. Saber o que acabou acontecendo com Gabby torna as imagens ainda mais difíceis de assistir. Uma selfie recuperada do celular de Gabby mostra seu rosto angustiado, com arranhões e sangue. Os metadados indicam que a foto foi feita pouco antes da abordagem policial. Apesar dos relatos ao 911 e dos ferimentos de Gabby, os policiais a identificaram erroneamente como agressora e ignoraram sinais claros de abuso doméstico. Naquela noite, como registrado, Brian ficou em um motel local e Gabby permaneceu com a van. Uma semana após a abordagem policial em Moab, Gabby e Brian postaram seu primeiro vídeo no YouTube sob o nome de Nomadic Static. Em um vídeo de 7 minutos chamado Van Life, começando nossa jornada de vida na van, o casal aparece feliz, apaixonado e entusiasmado com o futuro. Nos bastidores, Brian não apoiava os planos de Gabby nas redes sociais. 2 dias antes do vídeo no YouTube. Em 17 de agosto, Brian voou de Salt Lake City, Utah, para casa na Flórida. Gabby ficou com a van em um hotel de Salt Lake. Segundo relatos, sua viagem de uma semana para casa tinha como objetivo pegar suprimentos e encerrar um contrato de um guarda-volumes. Assim, o casal economizaria mais, pois pensava em prolongar a viagem de carro. Desde então, o público questiona o real objetivo da viagem. Em 23 de agosto, Brian voltou a Utah e no dia seguinte, o casal fez check-out no hotel Fairfield Inn and Suites, perto do aeroporto de Salt Lake City. Em 25 de agosto, Gabby ligou para a mãe da estrada e contou que seguiria para o norte, rumo a Wyoming, visitando os parques nacionais de Grand Teton e Yellowstone. No mesmo dia, Gabby fez sua última postagem no Instagram, mas alguns questionam se foi realmente ela. As legendas eram estranhas, e amigos disseram que não parecia ser a Gabby escrevendo. As 2 últimas postagens não tinham localização, algo que ela quase sempre incluía. 2 dias depois, às 13 horas, o casal foi visto no Mary Piglet's Mexican Grill, em Jackson, Wyoming, uma pequena cidade nos arredores do Parque Nacional Grand Teton. Brian foi agressivo e discutiu alto com a equipe de garçons antes de deixar Gabby chorando. Voltou, pediu desculpas e saiu de novo. Eles foram flagrados por câmeras de segurança em um Whole Foods próximo, saindo às 14h30. Essa seria a última vez que alguém veria Gabby com vida. No mesmo dia, Nicole recebeu uma mensagem estranha da filha. Você pode ajudar o Stan? Só recebo mensagens de voz e chamadas perdidas dele. À primeira vista, parece inocente, mas o Stan em questão era o avô da Gabby, e ela nunca o chamaria pelo primeiro nome. A última vez que Gabby se comunicou com a mãe foi em 30 de agosto, quando Nicole recebeu a mensagem, sem sinal em Yosemite. Nicole, já preocupada, ficou ainda mais confusa com a mensagem. Gabby já havia avisado que Grand Teton e Yellowstone seriam os próximos destinos. O Parque Nacional de Yosemite fica a quase 1000 milhas a sudoeste, no estado da Califórnia.
Isso representaria uma grande mudança em relação aos planos anteriores de Gabby e Brian. Para piorar, Nicole tentou entrar em contato com sua filha, mas não teve sucesso. Sem resposta de Gabby, ela enviou mensagens para Brian e seus pais. Todos os Laundrie se recusaram a falar com Nicole. Gabby estava desaparecida. Testemunhas viram a van branca de Gabby estacionada na área de camping disperso Spread Creek, na Floresta Nacional Bridger-Teton, entre os dias 26 e 28 de agosto. Uma mulher lembrou de um jovem branco, aparência comum, agindo estranho perto do veículo. Brian só foi visto novamente por testemunhas em 29 de agosto. Uma jovem e seu namorado o viram pegando carona perto de Coulter Bay por volta das 18h. Eles o pegaram e ele ofereceu 200 para irem até Jackson, Wyoming. Eles aceitaram. Com menos de 30 minutos de viagem, ele se irritou ao notar que o casal ia para outra parte da cidade. Como resultado, Brian ficou agitado e saiu do veículo. Minutos depois, outra mulher o pegou. Ele pediu para ser levado à entrada do camping disperso de Spread Creek e se ofereceu para pagar a gasolina. Ele parecia visivelmente nervoso e insistente em não ir além da entrada do acampamento. No mesmo dia, Brian fez várias ligações frenéticas para seus pais, Roberta e Christopher. Antes as conversas deles eram comuns, mas agora Brian mostrava angústia ao dizer ao pai: Gabby se foi. Logo após a conversa perturbadora com o filho, Christopher ligou para o advogado da família, Stephen Bertolino, e o contratou. As ligações entre Brian, seus pais e seu advogado seguiram pela noite de 29 de agosto com Bertolino, supostamente recomendando que Brian ficasse em Wyoming, para garantir representação legal no estado. Mesmo contra o conselho de Bertolino, Brian entrou na Ford Transit Connect branca de Gabby e iniciou a longa viagem de volta para a casa dos pais na Flórida. Enquanto isso, a família Petito, cada vez mais ansiosa com a falta de comunicação de Gabby, continuava tentando contato com os Laundries, mas suas tentativas eram recebidas com silêncio. Em 1º de setembro, Brian e a van já estavam na Flórida, sem que a família Petito soubesse. Cerca de uma semana depois que Brian voltou, os Laundrie ignoraram os pedidos contínuos de ajuda da família Petito e, em vez disso, partiram para uma viagem de acampamento no Parque do Condado de Fort DeSoto, a cerca de 1h30 de distância da residência deles. Finalmente, em 11 de setembro, cerca de 15 dias depois que Gabby foi vista pela última vez, Nicole registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento para sua filha. Brian foi rapidamente identificado pelas autoridades como uma pessoa de interesse, mas ele e seus pais mantiveram o silêncio. Essa reclusão ficou mais difícil de explicar conforme o caso ganhou interesse público. Nos dias seguintes, o sumiço de Gabby preocupou detetives online e dominou manchetes por semanas. The nation is searching for Gabby Petito, but her boyfriend Brian Laundrie is not. Em 13 de setembro, Brian foi visto por uma equipe de vigilância, deixando a casa da família em seu Ford Mustang. 2 dias depois, o carro voltou e a polícia presumiu que o motorista era Brian. Em 17 de setembro, os Laundrie denunciaram o sumiço do filho, dizendo não vê-lo desde que saiu em 13 de setembro. Depois, descobriu-se que quem levou o Mustang de volta à casa dos Laundrie foi Roberta, e a polícia a confundiu com o filho. A busca por Gabby foi enorme, envolvendo 5 diferentes agências de segurança vasculhando o Parque Nacional Grand Teton por 8 dias. Infelizmente, no dia 19 de setembro, a busca foi encerrada quando restos mortais foram encontrados e identificados positivamente como sendo de Gabby Petito, encontrados na área de camping disperso de Spread Creek. O corpo dela foi achado a 5 minutos de onde testemunhas viram sua van branca pela última vez no fim de agosto. A autópsia confirmou que ela morreu por ferimentos na cabeça, pescoço e estrangulamento manual. Mesmo com a dor, Brian seguia desaparecido. Os pais dele ficaram em silêncio sobre o assunto, recusando-se a falar com polícia ou imprensa. Mandados de busca foram cumpridos para coletar evidências na casa da família Laundrie. Where's Gabby? Laundrie! Where's Gabby? Where's Gabby?
Officer, can you give us an update? Officer, can you tell us why you're here? Officer, can you tell us why you came here to Brian Laundrie's house? No começo de outubro, o pai de Brian participou da busca e incentivou as autoridades a seguirem procurando a Reserva T, Mabry Carlton e o Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, ambos locais que Brian costumava frequentar. Restos esqueléticos foram encontrados em 20 de outubro no Parque Myakkahatchee, em uma área que anteriormente estava submersa. Registros dentários confirmaram que o esqueleto era de Brian Laundrie, morto por tiro auto-infligido. Vale lembrar que há uma teoria da conspiração popular dizendo que Brian não morreu e segue foragido. Não há evidências que comprovem essas alegações no momento da gravação. Junto ao corpo de Brian, foi encontrada uma bolsa impermeável contendo um diário em suas páginas. Brian confessou ter tirado a vida de Gabby, dizendo que ela havia caído e se machucado, e decidiu pôr fim ao sofrimento dela. Em suas palavras, tirei a vida dela pensando ser misericordioso e que era o que queria, mas agora vejo meus erros. Estou tirando minha própria vida, não por medo de punição, mas porque não suporto viver mais um dia sem ela. Naturalmente, especialistas discordam da versão dos fatos apresentada por Brian, já que ela simplesmente não corresponde às evidências forenses. Infelizmente, as duas únicas pessoas que sabiam a verdade já não estão mais aqui. Logo após encontrarem e identificarem os restos mortais da filha, a família Petito criou a Fundação Gabby Petito, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar esforços para localizar pessoas desaparecidas e ajudar vítimas de violência doméstica. Quase 3 anos após a viagem malfadada do casal, partes assustadoras da história ainda surgem. Em junho de 2024, o Federal Bureau of Investigation publicou mais de 350 páginas de documentos sobre o caso. Entre os papéis, havia uma carta comovente e sem data de Gabby para Brian, na qual ela implorava a ele: "Por favor, pare de chorar e me xingar. Somos uma equipe e estou com você." Em 1º de julho de 2024, a Senate Bill 1224, conhecida popularmente como Lei Gabby Petito, entrou em vigor no estado da Flórida. Isso exige que as autoridades policiais examinem melhor denúncias de violência doméstica e avaliem, em certas situações, se a vítima corre alto risco de lesão ou morte. A legislação foi defendida pelo pai da Gabby. A triste realidade é que a morte da Gabby poderia ter sido evitada se os sinais de alerta visíveis para quem estava ao seu redor tivessem sido interpretados com mais urgência. Apesar de Brian parecer decente para muitos, inclusive para os pais de Gabby, outros notaram a crescente toxicidade do relacionamento. As amigas dela ficaram preocupadas. Uma guarda florestal que viu o incidente em Moab alertou Gabby sobre o relacionamento deles ser tóxico. E até mesmo um dos policiais que os parou naquele dia revelou que realmente via Brian como uma ameaça mental e emocional para Gabby. Muitas vezes, pessoas em relacionamentos desse tipo não conseguem enxergar o que os outros veem. É necessário mais educação e recursos para ajudar as pessoas a reconhecerem os sinais de alerta e saírem antes que seja tarde demais. I just hope that people are inspired by her. It's hard to put into words, but it means a lot to me that she's touched so many lives already, and this is only 2 weeks into it, and I'm so proud of her for doing this, and we're going to keep it going, like you said, keep the light going and help a lot of people if we can. And will the foundation